Opa galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Ítalo e bem-vindos aqui ao canal Quadro e Ciência. Continuando nossa série aqui de vídeos sobre geometria no papel, agora em um novo formato, em slide, tá galera? Eu acho que assim vai ficar melhor para vocês visualizarem os conteúdos e usar outros recursos como vídeo. Fica até mais fácil fazer resolução de questão. É mais visível, tá ligado? Pra vocês entenderem aí, minha letra não era muito boa, a iluminação no papel não era lá essas coisas, então esse novo formato aqui vai ajudar, tá? Feito em slide, sendo que eu vou continuar usando o nome geometria no papel, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso episódio 4, retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, relembrando aqui o conteúdo, né? Retas paralelas e concorrentes, nós temos que, no caso aqui, nós temos uma reta R e uma reta S. Essas duas retas estão no mesmo plano, lembrando que quem está trabalhando aqui com geometria plana, então elas são do mesmo plano, também chamadas de coplanares, tá? E eu represento o paralelismo com essas duas barras aqui, ou seja, eu falo que R é paralela a S, ou seja, a interseção da reta R com a reta S é um conjunto vazio, ou seja, a reta R e a reta S nunca se cruzam, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum, tá? Bom, aqui nós temos a representação, ó, que a reta R é paralela a S, que é paralela a T, que é paralela a U. E quando isso acontece, quando nós temos várias retas paralelas, nós chamamos isso de um feixe de retas paralelas, tá? Já nesse caso aqui, nós chamamos essas retas de concorrentes. Por quê? Porque esse símbolo aqui, ó, existe, tá? Esse é, ao contrário, significa existe. Com exclamação existe somente um. Ou seja, existe somente um ponto P, tal que a reta R, interseção com a reta S, é igual a P. Ou seja, eu digo que duas retas são concorrentes se existir um ponto só, que é a interseção, ou seja, que é o cruzamento dessas duas retas, ou seja, eu garanto que elas vão se cruzar em um ponto qualquer, que no caso aqui eu chamei de ponto P, tá? Ah, mas e se as duas retas coincidissem em todos os pontos? Porque vocês vão ver, se você tiver uma reta coincidindo em dois pontos, que significa que elas coincidem em todos os pontos, aí nós vamos chamar de retas coincidentes, tá? Não é as mesmas coisas que concorrente. Concorrente é somente um ponto em comum. Bom, aí nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. Chamamos de transversal essa reta aqui, que ela é concorrente com o feixe de retas paralelas. Então, ou seja, ela cruza, ela corta, né? Como fosse justamente uma transversal, ela transversa as demais retas, tá ligado? Ó, transversal, nome dado à reta que cruza um par ou um feixe de retas paralelas, ou seja, cruza duas ou mais retas paralelas. E aí, quando isso acontece, nós temos a formação de 8 ângulos, tá? E aqui eu chamei, ó, primeira reta paralela a R, outra a S e a transversal T. Geralmente a gente chama assim, mas poderia ser qualquer letra. E aí nós formamos 8 ângulos, tá? O ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Ó, haverá a formação de 8 ângulos que se relacionam entre si. Então, tá? Esses valores eles se relacionam. Vamos ver de qual forma isso acontece. Bom, relembrando aí, nós temos os ângulos suplementares, tá? Ou seja, são aqueles ângulos formados em uma reta, tá? Se tem uma reta, você passa um segmento, outra reta cortando, você vai dividir o ângulo original de 180, o ângulo raso, em duas partes, que pode ser alfa e beta, não me importa agora os valores deles, mas a gente sabe que, dado um valor, alfa e um valor beta, a soma deles vai ser igual a 180, que era o ângulo raso original, ou seja, alfa e beta são ângulos suplementares. Nós temos também a questão dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Se nós temos ângulos, ó, que eles se formam de maneira oposta, como no caso de A e C e M e N, eles se formam do cruzamento de duas retas, né? A gente sempre vai falar que esses ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, como é o caso de A e C e o caso de M e N. Tá? Eles possuem o mesmo valor. Os ângulos são nomeados conforme a sua localização. Chamamos de internos aqueles que se encontram entre as duas retas paralelas e, ao contrário, são chamados de externos.
ou seja, que eles não são encontrados entre as duas retas, né, que estão fora, eles são chamados de externos. Além disso, a reta transversal divide em duas regiões, dois lados. Se os ângulos estiverem no mesmo lado, são chamados de colaterais, ou seja, no mesmo lado. Se não, são chamados de alternos. Então nós temos aqui uma figura para poder exemplificar. Então nós temos a esquerda, a direita da figura, nós temos a parte externa, tá? E nós temos a parte interna. Ou seja, os ângulos D e C, E e F são chamados de internos. Os ângulos AB, HG são os externos. Se eu tenho AD, EH, eles são os ângulos da esquerda, ou seja, todos eles aqui são colaterais. Se eu pegasse o A e C, ou B e D, por exemplo, eles já seriam alternos, porque eles estão em lados distintos da transversal. Ok? Acho que tem ficado bem claro aí esses conceitos para vocês. E aí nós temos essa mesma figura e nós vamos falar. Os ângulos formados nas retas são correspondentes, o que nos leva aos casos de congruência. Ou seja, como essas retas são paralelas e são cortadas pela mesma transversal, haverá uma correspondência de ângulos. Tá? Ou seja, esse ângulo A vai ser congruente ao ângulo E, o ângulo B vai ser congruente ao ângulo F, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G, o ângulo D vai ser congruente ao ângulo H. Tá? Está representado aí. Por opostos pelo vértice, temos que... Tá? Então, se você olhar aqui, nós temos vários pares de ângulos opostos pelo vértice. Nós temos A e C, e eles também vão ser congruentes, por serem opostos pelo vértice. B e D, E e G, e F e H. Então, nós temos 4 pares de ângulos opostos pelo vértice. Portanto, nós podemos concluir que o ângulo A é igual ao ângulo C, congruente no caso, vocês têm o mesmo valor, que é congruente ao ângulo E, que é congruente ao ângulo G. E o ângulo B é congruente ao ângulo D, que é congruente ao ângulo F, que é congruente ao ângulo H. Lembrando que eles são diferentes, tá? Ou seja, essa método aqui, do A até o G, são congruentes entre si, mas diferentes de todos esses ângulos aqui que são congruentes ao B. Tá bom? Então, por fim, a gente tem que os ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, eles são congruentes. Enquanto os ângulos colaterais são suplementares, que a imagem está mostrando para vocês. Então, esses ângulos aqui, ó, o alfa e o beta, eles são congruentes, tá? Em todos esses casos aí, sejam eles ângulos alternos internos ou ângulos alternos externos. Já no caso dos ângulos serem colaterais, tá? Tanto colaterais internos quanto colaterais externos, eles vão ser sempre suplementares, ou seja, são diferentes, mas a soma dos dois é igual a 180 graus, é igual ao ângulo raso. Bom, esse é o que eu tinha para hoje para a aula 4, tá? Curta, compartilhe, comente, ajudando o canal a crescer. E a mensagem do grande Pitágoras, que os números estejam com você. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Falou!